Patrícia, bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre reconstrução facial, ativismo, antropologia, livros e dica de filme. Vou falar com você sobre a minha última leitura finalizada, que foi Escute as Feras, de Natasha Martin. A Natasha, ela é uma antropóloga. Eu fiz algumas anotações aqui, porque a minha cabeça não ajuda, né? E ela teve o seu rosto desfigurado por um ataque de urso, né? Enquanto ela fazia uma pesquisa, ela fazia pesquisa em povos isolados na Sibéria. E num desses trabalhos, ela foi atacada por um urso, se viu sozinha, né? Até chegar ajuda, ela estava sozinha. Né? E ela teve o rosto totalmente desconfigurado. E o urso atacou ela, mordeu na mandíbula aqui, então ela teve praticamente que refazer, né? Todo esse pedaço onde ela foi. Ele mordeu cabeça, ele. Então, nesse livro aqui, né, ela conta, né, ela nos conta como é que foi todo esse processo, né, desde o ataque do urso, né, até ela ir para o hospital, que primeiramente ela foi para um hospital da Rússia, depois ela foi para um hospital na França, né? Então, ela nos fala sobre toda essa trajetória dela, né, de recuperação. Mas além da questão física, estética, enfim, a gente pode ver muito nesse livro aqui a questão interior. Ela escreve muito sobre como ela sentiu, como ela se sentia, né? E como foi ela conseguir se encontrar consigo mesma. Porque você imagina, você tem a sua face totalmente desfigurada, né? Não vai voltar a ser a mesma coisa, né? Com um ataque tão grotesco assim, né? E então ela teve que fazer todo um processo interior, né, de se reconhecer novamente. Então ela traz muito isso, né, nessa obra aqui, né, porque ela precisou encontrar novamente a identidade dela, que foi perdida naquele momento que ela, né, teve a face desfigurada. Então são reflexões que ela faz antes, né? Ela fala do antes do ataque, como é que estava sendo o trabalho, e depois sobre o pós, né? Então ela faz muitas reflexões sobre esse antes e depois, né? É um livro muito, apesar de ser um livro pequeno, é um livro muito pequenininho, cheio de marcações, né? Porque tem muita coisa interessante aqui nesse livro. É um livro forte, né? É um livro que também te faz refletir sobre muitas coisas, né? E é um livro com são poucas páginas, cento e poucas, eu vi, 106 páginas. E é da editora 34, Coleção Fábula. E é uma leitura que vale muito a pena ser feita, né? Porque, como eu falei, a gente mesmo, através das reflexões dela, a gente acaba fazendo muitas reflexões também. E esse livro me remeteu a um livro que eu li alguns anos atrás e que eu trouxe aqui também para vocês, né? Que também fala sobre desfiguração facial, né? Que foi um ataque, né? Num jornal em Paris, em 2015, né? Que se vocês alguns devem lembrar disso, porque foi uma coisa assim muito chocante, porque tiveram muitos mortos, feridos. E esse livro aqui, O Retalho, de Philippe Lançon,
Philippe Lançon é um jornalista francês, né, que ele estava numa reunião no jornal onde ele trabalhava, e dois irmãos, né, entraram, né, eu não vou entrar no, né, por causa do YouTube aqui em muitos detalhes, né, no meio da reunião e atiraram em todos que estavam ali devido a um cartoon que saiu nesse jornal, né, sobre a religião muçulmana, e eles, né, se sentiram afetados de alguma forma, foram lá e fizeram aquele horror, assim, né, eram dois fanáticos, né. E aqui esse livro, ele nos conta, ele já começa contando, também é um livro que tem bastante marcações, esse já é um livro um pouco maior, tem 463 páginas, é um livro da editora Todavia, e aqui ele nos começa o livro nos contando antes de acontecer o ataque. Ele começa nos contando ali dos colegas que estavam ali na reunião, de como era a vida dele como jornalista, bastante atribulada, né, e do dia fatídico da reunião, né, o que ele pensava, por que ele estava na reunião, o que estava acontecendo ali, sobre o que ele estava fazendo, que ele estava conversando com um colega no ato né, quando aconteceu o ato, né, a respeito de um documentário, parece, ou de um trabalho que eles estavam planejando fazer, né? E quando aconteceu tudo isso. E foram muitas mortes, né? Porque foi realmente, aí ele conta aqui a visão dele do momento, como aconteceu, e foi uma coisa assim. Esse que é bastante forte também, o relato, assim, né? Porque ele conta de que, porque ele imaginou que ele tivesse morto quando ele foi atingido, caiu e sentiu muito sangue, e ele olhava por baixo da mesa, porque ele ficou cuidando dos pés das pessoas que estavam atirando ali, porque eles iam direto nas pessoas para matar mesmo, assim. Então ele ficava cuidando embaixo dos pés, assim, e ele via os colegas, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, que são realmente fortes as cenas, mas ele via o estado que estavam os colegas e ele imaginou também que ele estava morrendo, ele não conseguia ouvir direito, ele lembra que não conseguia, né, o rosto, como ele foi atingido, né, nessa região, ele realmente, ele perdeu toda essa parte aqui de baixo do rosto, né. E, e ele foi também, ele ficou, deixa eu ver se eu me recordo aqui, ele ficou no hospital, deixa eu ver se eu anotei na verdade, né, porque eu acho que ele ficou mais de um ano, eu acho, hospitalizado, refazendo, né, fez várias cirurgias para conseguir refazer, né, a face. E esse atentado aconteceu no dia 7 de janeiro de 2015. Tá? E foram alguns dos cartunistas, né, que foram mortos nesse atentado eram conhecidos no mundo inteiro, né? Eram pessoas assim bem conhecidas, né? Foi realmente, se vocês tiverem interesse, deem uma pesquisada sobre isso, que foi na época, eu recordo, foi algo muito chocante, assim, para o mundo inteiro, né, o que aconteceu. E o que me levou um livro ao outro foi que os dois ficaram no mesmo hospital em Paris, né, que acredito talvez deva ser um hospital, apesar de ser um hospital público lá, acredito que seja um hospital que tenha especialistas, ou seja, mais em função dessas reconstruções faciais, né? O nome do hospital, deixa eu ver se eu anotei ou se eu lembro aqui. Eu não, acho que eu não anotei. É um hospital até que já apareceu em um outro livro que eu vou trazer em outro momento para vocês, que eu li no meu clube de leitura,
né, que nós lemos, eu e as minhas amigas lemos num clube de leitura, que fala mais, e aí eu fiz uma pesquisa maior sobre esse hospital na época, mas isso fica para um próximo vídeo, tá? E então esse aqui foi o que me levou, né, a um livro ou outro, foi essa questão do hospital ser o mesmo. Mas são 2 livros, assim, ó, que eu recomendo a vocês, assim, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Escute as Feras e o Retalho. São livros que valem muito a leitura, né? Mas já aviso, são livros. Esse aqui é um livro mais reflexivo, tá? É um livro mais das questões interiores, dessa reconexão com a própria identidade. E o Retalho é um livro, assim, mais que conta mais a questão das cirurgias, de como foi refeito, de como ele viveu tudo aquilo, dos traumas que ele ficou, né? E como foi se refazer, né? Disso, porque ambos ficaram com traumas muito grandes, né? Inevitável não ficar passando por situações como essa. E como foi refazer tudo isso aí, né? E quanto ao filme que eu ia indicar para vocês, é um documentário. O documentário do cineasta alemão Werner Herzog, né? Que ele fala justamente. Eu assisti esse documentário, ele tá para alugar no Prime. Tá? E Grizzly Man é o homem, ou na tradução, assim, o homem-urso, né? Ele traz aqui a história de um ativista ambientalista estadunidense chamado Timothy Treadwell, que teve a sua vida ceifada junto com a namorada Amy Huguenard, uma coisa assim, não sei se é bem isso, né? Enquanto ele fazia filmagens, né, sobre os ursos, porque ele ficou 13 verões, né, indo pro Alasca, né, aí foi pro mesmo lugar, porque ele acreditava que ele podia fazer amizade com os ursos e inclusive com as raposas que ficavam sempre junto com ele, até a parte das raposas é muito bonitinho, as raposas, né. Só que ele, eu acho que atravessou uma fronteira, né, entre o homem e o animal. Apesar dele estar ali para defender aquela causa, e ele se sentia, não apenas para defender, ele se sentia como um urso. Eu reparei assim, espero que vocês se interessem em ver e depois me digam, inclusive, a opinião de vocês a respeito disso que eu vou falar agora. Eu tive a sensação enquanto eu olhava o documentário, que em determinado momento, quando os pais dele falam sobre como foi a vida dele, como ele era, né, e as próprias filmagens dele, eu tive a sensação de que aqui também a gente fala de saúde mental, né? Fala de depressão, né? Porque eu senti que ele tinha vontade de se afastar do mundo e ele demonstra isso em vários vídeos, a sua revolta, sabe? Com os homens, com o mundo, né? Com as coisas que acontecem com as pessoas, com a maneira que as pessoas lidam, né, com a natureza, com os animais. Então, mas é interessante vocês verem, eu gostaria muito que vocês viessem me dar a opinião de vocês sobre, mas eu achei que pega muito nessa questão mental, né? Eu, como trabalho muito com essa questão mental, né, estudo sobre isso, eu acho que esse filme, além, né, esse documentário, né, além de falar sobre os ursos e sobre o ataque, né, ele mostra muito essa questão da saúde mental e quanto esse isolamento até talvez, né, foi afetando
né? Apesar dele ir só nos verões, que é quando os ursos saem, né, da hibernação. E infelizmente esse casal teve, né, como eu falei anteriormente, a vida ceifada, porque foi um urso desconhecido, eram ursos desconhecidos que apareceram e havia acabado de terminar o período de hibernação, então eles estavam atrás de comida, né? Eles têm eles conseguiram gravar o som do ataque, né? Porque a câmera estava tapada no momento do ataque, mas estava gravando sons. E, obviamente, eles não mostram isso no documentário, mas tem vários relatos de pessoas que ouviram, né? O médico legista, o próprio cineasta, aparece ele ouvindo e ele começa a chorar, porque realmente diz que é uma coisa terrível, porque ele mesmo, o Timothy, ele grita para a namorada, foge, foge, quando ela começa a gritar e eles começam a ouvir os sons, gemidos e os gritos. E ele, o tempo inteiro ele diz pra ela, foge, foge, salva a tua vida, salva a tua vida. E pelo que a gente percebe, né, ele tentou, né, fazer com que ela saísse dali, mas ela ficou ao lado dele e acabou também da mesma forma, né. Esse fato aconteceu em 2003, né, quando eles foram atacados, né, pelos ursos, são ursos pardos, né. E o documentário é um documentário de 2005, mas vale muito a pena ser assistido, porque tem imagens no documentário feitas pelo Timothy. E são imagens, assim, que ele pega, são imagens únicas, assim, que ele, como ele se aproximava muito, ele tocava nos ursos, né? Então ele começa, tem imagens, assim, muito de perto, são imagens bem chocantes até, assim, porque aqueles animais são enormes, né? Um urso é uma coisa. Então, assim, fica a dica, né? De 2 livros. Super indico, né? Mas volto a dizer, não é para todo mundo, né? Eu sei que tem gente que não gosta muito de ler sobre isso ou coisas mais fortes assim. E o documentário que eu vou deixar aqui para vocês também. Vou postar tudo aqui abaixo do vídeo no link. É bom, vou colocar o link dos livros, né? Vou colocar o documentário certinho, né? Para quem tiver interesse. Ele tá para alugar no Prime, ele não é. No, mesmo para quem tem o Prime, ele tá para alugar por R$11,90. E tu pode alugar, ou tu pode comprar, se aí para comprar é um pouco mais caro, que eu aí não vi. Eu aluguei ele para assistir, né? Porque foi uma indicação do Marcelo Madureira, do canal do Marcelo Madureira, né? Antigo Cacete Planeta, né? Um dos integrantes. E ele fala, porque ele também leu o Escute as Feras e indicou no canal dele. E ele fala também desse documentário, e a partir daí eu fui assistir. Né? Inclusive eu li o livro, eu comprei o livro por indicação dele, e tanto o retalho quanto o Escute as Feras, e depois fui assistir o vídeo. Então, indico para vocês, o documentário vale muito a pena, né? Tem cenas assim magistrais, né, que o Timothy filmou dos ursos, né? E hoje é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.